Dali Gurizada, Biblicamente Podcast, episódio 12. Sabe o que 12 significa? É que tiveram 11 antes dele. É isso. Tá? Brincadeira. Não vai ser um episódio sobre numerologia. Vai, ia ser bom, cara. 12 tribos, 12 apóstolos, as variantes do 12. Pô, ia ser legal, cara. E no final ia ser sobre o número da besta. Já começamos bem, começamos legal, bem diferente. Que barbaridade. Não é sobre números o episódio. O episódio de hoje é sobre a carta de Tiago. Então a gente acabou no episódio 11 uma série sobre a Bíblia. Se tu não viu depois desse episódio, dá uma olhadinha lá que tá muito massa. Foi um assunto percorrendo literalmente o panorama bíblico quase que inteiro. E falando da origem, da importância, como Jesus lia a Bíblia, como os apóstolos, os discípulos liam a Bíblia. E a gente foi pego de surpresa. Olha, a gente conversa sobre Bíblia, sobre interpretação, sobre a fidelidade do texto, e a gente foi surpreendido, né? Principalmente no como Jesus lia a Bíblia, né? E vale a pena, não porque é um conteúdo nosso, mas é porque a gente, pensando em cima do que o texto nos diz, a gente foi bastante surpreendido e acrescentou bastante pra gente. Vamos lá! Dá o teu like no videozinho, pega a tua Bíblia, já vai abrindo em Tiago 1 para facilitar as coisas. A gente pede, te inscreve aí no canal, tá? Deixa um comentário aí falando algum tema que tu queira, alguma dúvida. Dá um oizinho, oi, tô assistindo, alguma coisinha só pra gente saber que tu tá aí, que tu tá emprestando o teu tempo para ouvir a gente. Segue a gente tem no Instagram e Facebook biblicamente.pdc, só procurar nessas duas redes sociais, a gente tá lá também. Então, no Spotify também a gente tem, para quem gosta do Spotify, que dá para escutar, a parte do Spotify é de graça, tu já deve estar sabendo disso. E Zeca, episódio 12 não é sobre numerologia. Meu amigo Jadeco, boa noite, bom dia, não sei que momento da vida vocês estão aí, é sempre um prazer, né? Inenarrável, a gente está aqui se propondo a produzir esse conteúdo. Na verdade não é nem produzir, né? Porque já está pronto. A gente só se propõe a colocar uma mesa, gravar, deixar o lugar da ponta para cada um de vocês que estão com a gente aqui, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify. A gente encerra então a segunda série, né? A gente começou fazendo uma série sobre Cristologia, encerramos no episódio 6, do 7 ao 11 a gente fez uma segunda série sobre a importância da Escritura, a Bíblia interpreta a Bíblia, cara, a gente foi longe, foi bem mais longe do que pensou no começo, e saiu muita coisa boa, e hoje a gente quer dar início a esse novo formato, a gente conversou e por que não, né? Então, vamos tentar um formato novo, não vamos falar sobre um tema, vamos falar sobre um livro. E dentre as possibilidades a gente escolheu o livro ou a carta de Tiago. Cara, pega teu café, tua água, teu suco, seja lá o que tu queira tomar com a gente hoje. Senta na ponta da mesa, pega a tua Bíblia também. Sempre vale a lembrança, a recordação. O Jader está com a Bíblia Almeida, revista atualizada. Eu estou com a minha favoritinha King James. E em algum momento a gente ainda vai usar a Bíblia Viva, que está aqui no meu celular também, que pode clarear, esclarecer aí alguns pontos importantes. Perfeito. A gente comentou alguns dos episódios, quando a gente vai começar um texto, um livro da Bíblia, é importante a gente entender um pouco quem escreveu, para quem, qual público, né, que essa pessoa escreveu, e um pouco do contexto histórico, né, dessa carta. Então, eu acho que é importante a gente começar com isso. E no caso de Tiago, a gente tem outras citações, né, da Bíblia a esse Tiago aqui que escreveu a carta. Eu acho que a gente começa com essa pequena introdução antes de começar na leitura do capítulo 1 aí de Tiago. A gente vai navegar por isso. Que Tiago é esse, Zeca, que escreveu? Cara, esse é o detalhe, né? Porque quando a gente olha Tiago 1, verso 1.
Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ponto. Deu. É toda a identificação que ele faz sobre si. Então a gente não tem mais referências sobre quem é esse Tiago. Primeira tese. É um cara muito humilde. E ele não quer se exaltar de forma nenhuma, então ele não faz nem questão de se apresentar muito. Segunda tese e mais provável. Ele era um cara muito importante no meio da igreja. Então, qualquer coisa escrita o nome Tiago, caramba, sabemos quem está escrevendo, a gente sabe de quem está falando. Antes, então, da gente entrar na carta de Tiago, vale a gente dar uma garimpada em algumas coisas aqui. Momento histórico, tá? Tiago, ela é talvez a primeira carta escrita do Novo Testamento. Uhum. Talvez a primeira. Ainda não se tem certeza disso, mas é uma das mais novas. Então, foi escrita entre 44 e 62 depois de Cristo. A Bíblia não foi escrita 30 anos depois da morte de Jesus. Tiago, a datação, alguns até cravam, né? Foi escrita em 49. Uhum. Não sei, é de 44 a 62. Por que isso? Porque a gente vai ver que na carta não tem referências a certos eventos históricos que certamente, se já houvessem ocorrido, Tiago escreveria. E ele não escreve, ele não faz menção nenhuma. Uhum. A eventos do Império Romano, a perseguições, a momentos específicos da história que, se tivessem ocorrido, ele falaria. Ele não fala, então a datação é essa, de 44 a 62. Muitos cravam, 49. A gente não sabe, ele não escreveu. Primeiro ponto, eu acho que é esse. E aí vem a tua pergunta. Quem é esse Tiago? Vamos abrir lá, Mateus capítulo 10. A gente tem que lembrar uma coisa. Jesus escolhe 12. No meio desses 12, tem 2 Tiagos. E agora? Como é que a gente resolve? Vamos tentar desemaranhar esse enigma. Que para quem assiste o The Chosen são 4, né? Porque trocou o ator. É verdade. Cara, mas aí que tá. A série The Chosen, se tu não assistiu, dá o teu jeito, te vira. Primeira temporada tá no Netflix, a segunda e a terceira não, mas tu consegue assistir gratuito. Beleza. O The Chosen nos ajuda. Por quê? Porque o The Chosen, ele vai criar 2 apelidos, né? É o Tiagão e o Tiaguinho. Sim. Não tá esses apelidos na Bíblia. Eu não sei na versão NTLH. Não tá, nem na NTLH. Mas vamos lá. The Chosen nos ajuda porque mostra que são no mínimo 2. O Tiagão, que é o principal, que é o irmão de João, e o Tiaguinho, que é um cara, como o nome diz, cara, ele não tem relevância no texto. Ele é um dos 12, certamente ele operou milagres lá na comissão, quando eles vão 2 a 2, certamente ele viu, fez coisas grandes, pregou coisas grandes, porém, textualmente a gente não tem relato desse cara. Uhum. A gente tem o Tiagão. Tiagão está em todas. Sim. Pedro, Tiago, João são os caras que estão em todas. Então, vamos ver isso aí. Mateus capítulo 10, do verso 1. Pode ler para nós aí, Bonitão. Do 1 para frente. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Esse é o Tiagão, né? Isso. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, é o Tiagão. Beleza. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e o Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Esse Tiago, filho de Alfeu, é o Tiaguinho. Tá, mas qual desses 2 escreve a carta? Nenhum dos 2. Aqui é o detalhe. Vamos fazer mais uma leitura. Marcos capítulo 15, verso 40. Essa é a única menção que a gente tem do Tiaguinho, a não ser nas listas. Então a gente vai ter menções dele nos textos paralelos das listas dos 12. Sim. A gente vai ter sempre o nome dele, mas fora isso a gente só tem essa menção de Marcos. Marcos, capítulo 15, verso 40.
E não diz nada de extraordinário, mas ele está citado ali, porém com um apelido. Isso é legal da gente perceber. Estavam ali também algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, Aí. e de José e Salomé. Daí a piada do Tiagão e do Tiaguinho, por causa do Tiago, o menor. Se o nosso Tiago da carta fosse esse, muito provavelmente ele se identificaria dessa forma. Tiago, o menor. O menor. Porque isso era comum. Sim. Esses codinomes para identificação era muito comum das pessoas usarem. Então, não é, a gente já sabe que o Tiago que escreve a carta não é o menor, porque ele não se identifica dessa forma. O famoso Little James. Little James. Então é o Tiagão. Não é o Tiagão também. Por quê? Porque o Tiagão morreu cedo. Sim. O Tiagão morreu bem cedo na história da igreja e a gente vai ler isso lá. Atos, capítulo 12, versos 1 e 2. Literalmente entrou de cabeça no evangelho. Que isso! Atos 12, 1 e 2 diz assim: naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e matou Tiago, irmão de João, por execução ao fio de espada. Então, Tiago, o menor, não foi, porque ele não se identifica dessa forma. Sim. A gente não tem relato nenhum desse Tiago menor fazendo nada expressivo. Certamente fez. Jesus não escolheu ninguém à toa, até Judas ele escolheu com propósito. Uhum. Isso é uma conversa que tu não está pronto para ter ainda. Mas certamente ele fez coisas importantes que a gente só não tem relato. Sim. E beleza, normal, tranquilo. Quem é, então, essa figura? Esse terceiro Tiago? A gente tem uma opção. A gente tem um terceiro Tiago na Bíblia e a gente vai ler sobre ele. Vamos lá. Ele é chamado de Tiago, o irmão do Senhor. Então, ele é um dos filhos de Maria. Vamos ler isso. João, capítulo 7, do verso 1 ao 5. Tu pega esse, eu vou pegar a próxima. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Viu que eles não se incluíram como discípulos. Uhum. Então, tipo, o Tiago, irmão de Jesus, ser um dos Tiagos também já não casa. Não é. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as obras são más. Até aí já foi. Até aí tá bom. Então, os irmãos de Jesus não criam. Tá, mas aí não falou do Tiago. Beleza. Aí é o próximo texto que a gente vai ler. Mateus 13, do 54 ao 56. Diz assim: chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, de tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam: de onde lhe vem tanta sabedoria e de onde esses poderes para realizar milagres? Ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E o dos seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Portanto, de onde ele obteve todos esses poderes? E ficavam escandalizados por causa de Jesus. Então, Jesus tinha um irmão, por parte de mãe, ou um meio-irmão, como queira, chamado Tiago, e também um chamado Judas, que é o Judas que vai escrever a carta, que a gente não vai falar sobre ele hoje, mas já fica o spoiler, né? Uhum. O Judas que escreve a carta não é o Iscariotes, porque se suicidou, não é o outro, né? Porque tem Judas, o outro também não é ele, a gente não sabe nada sobre ele. Aquele Judas é esse aqui, também é um irmão de Jesus. O que é legal da gente perceber? Nenhum dos dois escritores
criam em Jesus durante sua vida, durante seu ministério. Lá em João 7, que foi o texto que tu leu, eles até meio que zombaram, né? Sim. Tipo assim, se tu é tão importante, se tu tem coisas tão grandes para fazer, cara, vai para Jerusalém. É lá que as coisas acontecem, é lá que quem é grande tem que estar para aparecer, para mostrar o seu ministério, o seu chamado. Então, Tiago nem cria em Jesus. Quando que ele passa a crer? Vamos organizar o raciocínio. Tiagão já está morto. Não foi ele que escreveu a carta. Tiago, o menor, a Bíblia não fala nada sobre ele e ele não se identifica lá na carta como Tiago, o menor. Ele faria isso, porque era comum da época. Então a gente tem essa terceira opção, que é o Tiago, irmão de Jesus. Mas por quê? Só porque ele é irmão de Jesus? Não. Porque a gente tem textos que corroboram a presença de um Tiago na igreja primitiva. A gente tem textos que mostram esse cara como alguém importante para a igreja primitiva. Sim. E um detalhe, em Atos 15 a gente tem esse cara como alguém apresentado como um cara que traz uma palavra de sabedoria. E quando a gente for olhar, e a gente vai fazer, essa é a proposta, quando a gente começar a olhar o texto, a gente vai ver que o Tiago, o escritor, ele é um cara que olha muito para Provérbios. Ele é um cara muito voltado para a questão da sabedoria, para o texto sapiencial. Então vamos lá. Quando que o irmão de Jesus, que não acreditava, ele se converte? Paulo dá um spoiler. Vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 7. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 7. Vai montando o quebra-cabeça com a gente. Tiagão está morto. Tiaguinho, não aparece nada sobre ele. Só que Paulo vai falar sobre esse cara chamado Tiago. 1 Coríntios 15, 7. Pode até ler o 6 também, mano. 6 e 7. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, falando de Jesus, né? Dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Então, Tiago, irmão de Jesus, ele se converte quando? Depois da morte e depois da ressurreição. É nesse ponto que o Tiago, que lá em João 7, que não cria, que zombava, o Tiago que é citado em Mateus, e as pessoas dizem, cara, Jesus, de onde que vem essa sabedoria? A gente está aqui com os irmãos dele. Judas, Tiago, cara, as irmãs dele moram todas aí, a gente conhece, de onde que esse cara tirou tudo isso? Esse Tiago converte quando? Quando Jesus aparece para ele. Ressurreto. E faz a separação, né? Tiago, sim, e os apóstolos. Exatamente. Mais uma vez. Paulo vai nos ajudar e Paulo vai citar ele já como um dos apóstolos. Isso é interessante. Porque ainda que ele não seja um dos 12 originais, mais para frente na história da igreja ele já é contado como um dos apóstolos. As colunas da igreja. A gente vai chegar nesse texto lá. Vamos lá. Gálatas, capítulo 1, verso 19. Para a gente encerrar esse quebra-cabeça. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. E aí no 2 alguma coisa? Vamos ver se eu acho aqui na correria. Esse eu não anotei. Gálatas 2, pode ser 9. Espia aí. Isso. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Vamos desenhar. Tiagão, irmão de João, está morto. Tiago, o menor, Tiaguinho, não fez nada relevante que tenha escrito e não se identifica como escritor. Não é ele. Aí aparece um Tiago, irmão do Senhor. Esse Tiago, irmão do Senhor, enquanto Jesus está vivo, não crê em Jesus. Vê talvez os milagres, mas cara, é meu irmão, a gente se criou junto. Me dava rasteira do futebol toda hora. Eu tinha que limpar as fraldas do menino Jesus. Não acreditava. Jesus morre, ressuscita, aparece para ele ressurreto e aí é diferente. Sim. O encontro com o Cristo ressurreto é uma experiência inesquecível. É diferente. Paulo tem esse encontro e muda a vida do cara da noite pro dia, da água pro vinho. Sim.
Tanto é que ele enlouquece, a ponto de, cara, virou a cabeça, ele teve que ir 14 anos para a Arábia para reorganizar a mente dele, porque tudo o que ele aprendeu estava engessado. E de repente Jesus vem e tira os grilhões e... Lá, minha cabeça tá piscando. Exatamente. Então, agora, em Gálatas, Paulo diz que esse Tiago já está sendo contado como um dos apóstolos. Sim. E Paulo chama ele de coluna da igreja. Ah, mas como assim? Por que Paulo faz isso? Agora a gente vai lá para Atos. Atos capítulo 12, verso 17. Se tu quiser pegar, já pega 15, 13, também de Atos. Atos capítulo 12, verso 17, diz assim: Ele, por sua vez, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, explicou-lhe como o Senhor o havia libertado do cárcere, e pediu-lhes: anunciai isto a Tiago e aos demais irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Olha que loucura. Atos 12, 1, Tiago morre. Tiagão. E agora, em Atos 12, 17, Pedro está pedindo, cara, avisem para Tiago. Ele não sabia que Tiago morreu? Claro que sabia, porque Pedro é preso pós-morte de Tiago. Uhum. Então, esse Tiago que Pedro cita aqui é o irmão do Senhor. Sim. É o Tiago que não cria, mas que converte após a aparição de Jesus e que é um cara respeitado na igreja. Por isso a segunda tese faz mais sentido. Sim. Tiago é um cara tão importante que ele só precisou colocar o nome e dizer que ele era servo de Jesus, servo de Deus, e quem leu a carta sabia quem era. Uhum. E aí a gente vai ver a intervenção dele no primeiro concílio lá em Jerusalém, em Atos 15. Lê para nós aí, bonitão. 15, 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Quer que eu siga? Olha esse cara. Tá uma confusão. Tá. O concílio está reunido, o pau está quebrando. Paulo e Barnabé estão de um lado, do outro lado os discípulos judaizantes. Não é o Jader e o Zeca conversando. Cara, o pau está quebrando em Jerusalém, porque Paulo e Barnabé estão dizendo, gente, Deus está agindo no meio dos judeus. Pedro veio com um relatório muito favorável também da casa de Cornélio em Atos 10, dizendo, cara, eu vi com os meus próprios olhos, batizei gentios, porque Deus me deu uma visão, Deus disse que eu não podia considerar eles impuros. Deus me leva à casa de um gentio, eu prego para esses gentios, eu batizo eles e no mesmo momento desce o Espírito sobre eles. Pensei eu, de Pedro falando, né? Pensei eu, cara, como que eu posso rejeitar os caras se Deus não está rejeitando? Sim. Deus derramou o Espírito, quem sou eu? Então, Paulo e Barnabé estão dizendo, Deus está operando entre os gentios. Pedro está dizendo, realmente, eu também vi Deus operar entre os gentios. Só que tinha uma galera judaizante, cristãos judaizantes, que estavam dizendo para os gentios o seguinte, gente, tudo bem, vocês são gentios, vocês podem vir para o nosso novo caminho aí, para a seita do caminho, só que tem um negócio, vocês têm que circuncidar. Sim. Vocês têm que guardar sábado. Vocês têm que guardar aí algumas ordenanças quanto a alimento, festas e coisa arada. E Paulo está sendo veemente em dizer que não, porque o gentio não é judeu e a lei é para o judeu. Tiago, no meio desse tumulto, cara, olha a moral que esse cara tem, mano. Sim. Pensa na moral desse cara. Paulo e Barnabé estão ali, Pedro está aqui, tem uma galera, só gente top, e ele bota a bola no chão e diz, só um pouquinho, ouçam o que eu vou dizer. E o que é válido lembrar, né? Isso daqui não é uma discussão simplesmente religiosa, tipo, dos dias de hoje. Cara, uma coisa é o pessoal da política, ainda que a gente tenha umas misturas meio estranhas, né? E algumas boas, até, apesar de poucos, tem boas referências. Mas isso daqui envolvia política também. Sim. Tanto que Jesus morreu, né, na jurisdição romana, o motivo na jurisdição romana, por um motivo religioso. Envolveu política, muito entranhado. Então, para o cara ter uma voz, para o cara sentar, baixar a bola, para um cara que passou anos e anos no farisaísmo, os caras que eram discípulos e creram antes dele ser ouvido, cara, o cara não era pouca coisa. E no meio dos discípulos tinham muitos fariseus, né? Sim. Isso é uma coisa que é importante a gente pensar. A gente não pode imaginar a igreja primitiva sem fariseus. Ah, não, o fariseu é do diabo. Não, cara. No meio dos fariseus tinha muito cristão. E na igreja primitiva tinha muito fariseu. Então,
Tiago tem essa moral de dizer, gente, espera, segura, ouçam o que eu vou dizer. E o texto vai dizer, a gente até leu, acho isso em algum outro episódio, mas é Tiago quem vai resolver o problema. Sim. É Tiago quem vai dar a instrução para que se escreva uma carta, e essa carta é entregue na mão de Paulo e Barnabé, e eles fazem o caminho de volta e eles vão passando pelas igrejas de gentios com a carta de Tiago. Não a nossa carta, mas com uma carta de Tiago dizendo, olha, a gente decidiu o seguinte, vocês não precisam circuncidar. Agora, vocês têm que se abster do sangue, vocês têm que se abster da imoralidade sexual e vocês têm que se abster da adoração de ídolos. Essas coisas não tem nada a ver com o cristianismo. Agora, sábado, rituais, cerimônias do judaísmo não é para vocês, não se preocupem. Quando o Tiago, lê para nós, quando o Tiago fala isso, o texto, não sei se é na tua versão ou na minha, mas vai dizer, isso pareceu bem aos olhos deles. Tem alguma coisa assim. Pode continuar lendo aí, vai para frente. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de construir dentre eles um povo para seu nome. Conferem isso as palavras dos profetas como está escrito. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi. Levantando o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Para que também os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais têm sido invocados o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas onde é lido aos sábados. 22. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Então, Pedro já tinha dado o testemunho dele, Paulo e Barnabé já tinham dado os testemunhos deles, mas o pau estava quebrando. Tiago é quem baixa a bola e diz, não, a gente vai fazer assim, assim e assado. Por que esse cara tem toda essa moral? Sim, ele era importante, ele era um... Sabe? Não era um dos 12 originais, quando Jesus estava vivo ele nem cria, só que em algum momento, cara, Jesus pegou ele. O Jesus ressurreto pegou esse cara e transformou a vida dele. E ele se torna esse alguém importante. Uma coisa que eu acho muito interessante é que lá no texto ele não se identifica como irmão do Senhor, né? Sim. Ele não dá essa carteirada. Não, ele é Tiago, servo de Deus, servo de Jesus, ou servo de Jesus, servo de Deus. Então, a gente pode bater o martelo que é esse Tiago? Não, na verdade a história da igreja não bate martelo sobre muita coisa na carta de Tiago. Mas uma coisa é certa, não foi o Tiagão, porque já estava morto, não foi o Tiaguinho, porque não tem registro. A nossa melhor hipótese é esse cara, porque esse cara é muito sábio. E a carta de Tiago contém muitos elementos de escrita sapiencial. Sim. Então tudo isso nos empurra a acreditar que o escritor é esse cara que é coluna. É esse cara que Paulo diz que chega em Jerusalém e não encontra ninguém, ele só encontra Tiago. Em outro momento ele diz que ele vai à presença dos apóstolos, ele vai à presença de Tiago, Pedro. Então essas coisas são importantes da gente conectar. Tudo isso que a gente está falando é para entender a primeira pergunta, quem é Tiago? Tudo isso que a gente já leu, quem é Tiago? Ele é irmão do Senhor, acreditamos nisso. Ele é o Tiago, irmão do Senhor, o Tiago, filho de Maria, servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. Antes da gente seguir a leitura, agora sim, lá em Tiago, pode deixar a tua Bíblia, aqui tem um ponto que vale a gente ressaltar, tá? Existe um dogma chamado Perpétua Virgindade de Maria, que diz que Maria é virgem até hoje. Só que esse texto que a gente leu lá de Mateus 13 já diz que os caras olham para Jesus e perguntam, de onde é a sabedoria dele? Ele não é o filho de Maria e José? Não são seus irmãos. Ou seja, Maria teve mais filhos, além de Jesus. Sim. Por que isso é importante dizer? Dogma não está no texto. Não é um dogma textual, é um dogma da Igreja Católica Apostólica Romana, da Perpétua Virgindade de Maria, coloca ela num lugar de virgem eterna. Só que Maria teve mais filhos.
Sim. Qual a justificativa? A justificativa é da língua original. Que a palavra irmãos, lá de Mateus 13, não é irmão, é primo. Mas aí não faz sentido nenhum, porque Paulo não ia se dignar a se referir a Tiago como o primo do Senhor. Eu não sei vocês, cara, primo às vezes nem parente é. Amo vocês, primos. Então, vamos lá, vamos começar, Tiago. Quem é esse cara? É o irmão do Senhor. Para mim é ele. Sim. Eu acredito que seja. E a maior parte dos estudiosos bíblicos atribuem a carta ao Tiago, irmão do Senhor. Eu não descartaria totalmente a possibilidade, não existe textualmente apoio forte para isso. Ele estava entre os 120 que Jesus pregou depois de ressurreto, passou os 40 dias. E apareceu a outros irmãos lá em Atos, né? Não duvido, não é de se duvidar. Sim, porque é onde Paulo coloca, né? Paulo diz que ele vai aparecer não entre os 120, mas Jesus aparece a 500 e poucas pessoas, sim, e depois a Tiago, e depois a Pedro e os outros apóstolos. Cara, em algum momento o Cristo ressurreto encontrou ele. Sim. Sim. O próprio Paulo, ele é encontrado após a ascensão de Jesus. Isso é um detalhe importante. Então, não necessariamente tenha sido o Cristo antes de sua ascensão, porque Jesus aparece a Paulo depois da ascensão. Sim. Né? Então, pode ter sido pós-ascensão. Isso para nós não é problema. A questão é a seguinte: é esse Tiago que escreve a carta. A igreja do primeiro século atribuía a esse Tiago de Atos 12, de Atos 15, esse cara que resolve o concílio de Jerusalém. A igreja primitiva atribui a carta de Tiago a esse cara. Boa. Então, a primeira pergunta aí, que levou esse tempão todo, esses textos todos, mas é importante a gente construir essas coisas antes de entrar na carta. Pode parecer bobagem, mas quando a gente entende melhor o contexto, a gente está entendendo o motivo de algumas coisas que o próprio autor está escrevendo. Sim. A gente entende um pouco da vida dele, entende o porquê ele escreveu algumas coisas e tem insights e entendimentos maiores, porque, o cara é irmão de Jesus, podia dar essa carteirada, mesmo sendo um cara importante. Fala, cara, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, isso tem que nos falar alguma coisa. Beleza, vamos começar então? Já começamos, faz meia hora. O Tiago 1, agora é no Tiago, agora em Tiago, sim. Ele ainda vai falar, né, no verso 1 ali, o destinatário. Então, é uma carta, tem um escritor, tem um remetente, é Tiago, irmão do Senhor, servo de Deus, servo de Jesus Cristo, e tem um destinatário. Quem é o destinatário? As 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Que gente é essa? Que tribos são essas? Com o advento da diáspora, que é o texto que a gente já leu, com a perseguição que Herodes deflagra sobre a igreja, os cristãos eles são dispersos. E, cara, o pessoal que estava todo centralizado em Jerusalém, agora, alguns vão dizer que isso é uma obra de Deus, né? É o papo para outro dia também, mas alguns vão dizer que é uma obra de Deus para que eles cumprissem a comissão, porque Jesus diz, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, para que vocês, sendo revestidos, vocês preguem em Jerusalém, em Judéia, Samaria, os confins da terra. E de repente os caras estão só em Jerusalém. Desceu o poder do alto e os caras estão amarradinhos ali. E no capítulo 12 sugerem alguns que Deus diz, não, então vamos fazer acontecer. Deflagra-se a diáspora, a perseguição, e os cristãos eles são espalhados para tudo que é canto. É para esses caras que Tiago está escrevendo. Então ele não está escrevendo, diferentemente de Paulo, né, que escreve carta aos romanos, então são os cristãos em Roma. Colossenses, carta aos cristãos da cidade de Colosso. Aqui não é de uma cidade específica, isso já é legal. Isso já deixa um gancho importante, não é nem praticamente temporal, se torna quase que um texto atemporal. Sim. Primeiramente, é as 12 tribos, ou seja, judeus, cristãos que estão espalhados pela terra. Mas isso chega até nós. Esse texto chega até nós, e pela praticidade com que ele é escrito, é muito atemporal também, que é um assunto que a gente já teve. Onde que esses caras estavam? Cara, em tudo que é canto. Tu botou aqui ainda, né? Palestina e arredores. Palestina e arredores, alguns vão falar de Ásia Menor. Então, onde tinha um judeu cristão, Tiago
quer acreditar que sua carta chegará. Ele escreve a esses caras tentando trazer uma coesão à fé, tentando trazer uma coesão ao cristianismo de sua época. Isso é importante a gente pontuar também. Então a gente resolveu quem escreveu, para quem ele escreveu. Agora vamos ler o que ele escreveu, né? Glória a Deus. Beleza, versículo 1 então a gente já leu, vamos seguir a partir do 2. Eu vou começar aqui. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu vou até o 8, tá? Tá. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se lhe há concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Vamos lá, vamos começar do 2. Ele começa introduzindo um assunto sobre provações. Eu gosto da versão da Nova Almeida atualizada, que não é essa minha aqui, é uma versão da Almeida, só que um pouco mais nova. Tô louco para comprar essa Bíblia de estudo. Vou te mandar o link depois. O problema não é o link. O link eu consigo encontrar. Mas ela usa o termo o fato de passarem. Para a igreja primitiva, e porque eu vou explicar o porquê que eu falo primitiva, as provações, as tribulações, as dificuldades, elas são um fato presente na vida do cristão. E, claro, se a gente vai olhar para os textos bíblicos, as cartas de Paulo falam muito sobre ser coparticipante do sofrimento de Cristo. Pedro fala isso na primeira carta dele. Jesus fala isso no Sermão do Monte. Bem-aventurado quando os perseguidos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, a perseguição, a dificuldade, ela é um fato. Por que eu falo isso? Porque hoje se prega um evangelho mamão com açúcar. Um evangelho que Deus só te dá prosperidade, Deus só te dá bênção, Deus só te dá alegria, é só vitória. Mas não é isso que a Bíblia diz. Bem pelo contrário. A Bíblia diz para a gente não ter tanta esperança dessas coisas na terra. Porque a nossa esperança ela é futura. Ela é na segunda vinda de Cristo. Na terra é perseguição, é apóstolo tendo a cabeça cortada, depois mais para frente o pessoal sendo molhado com piche e sendo tacado fogo em cima de postes na rua. É um horror. É um horror. Ali a carta de Pedro, Nero já estava louco. Já estava perseguindo, e uma perseguição ferrenha. Então, isso que a gente tem que atentar. A perseguição, ela é um fato. Ela ainda que às vezes em graus diferentes para cada pessoa. Né? Porque as pessoas se convertem em momentos diferentes. Enfim, isso é o Senhor, quem sabe, Ele é soberano e perfeito para nos provar. Né? Mas ela é um fato na vida de todo cristão. Cara, só o verso 2 já acaba talvez com 75%, 80% das pregações de YouTube. Sim. E de rios de Instagram. Sim. Porque é tudo lindo, né? Deus faz milagre, Deus cura, e a gente não está negando essas coisas. Deus realmente faz milagre, Deus realmente cura. Deus consola, sim, a gente orou isso antes de começar a gravar. Deus é um Deus de consolo. Porém, uma coisa é verdadeira: a tribulação, a dificuldade é um fato na vida cristã. Sim. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ponto. Sabe? Só que a gente quer tirar isso da Bíblia, a gente quer ficar só com a parte boa, com o Deus que é Aba, que é paizinho, e a gente quer ficar sendo minado, quer ficar sendo embalado por Deus. Cara, não. Dificuldades são realidades, são fato na vida daquele que crê. E o que Tiago diz é uma loucura, porque ele diz: considerem motivo de júbilo, considerem motivo de alegria. Ele está dizendo: alegrem-se
pelo fato de vocês passarem por diversas provações. Não é uma coisa tu aceitar. É. Beleza, aceitei. Ele não está dizendo para aceitar. Ele está dizendo para aceitar e se alegrar. É. E aqui na minha, fala o passar de por várias. É, isso aí. Diversas, várias, inúmeras, quem sabe, provações. Cara, se a gente olha para a vida dos apóstolos, a gente vai ver que foi provação em cima de provação. A igreja primitiva, provação em cima de provação. A igreja do segundo século, provação em cima de provação. Até hoje, o crente passa por provação. Talvez hoje em um nível muito menor. Sim. No nosso caso, muito menor. A gente tem povos perseguidos, a gente tem regimes totalitários que estão perseguindo cristãos, que estão matando cristão todo dia. Sim, isso ainda é uma realidade, mas para nós, cara, que provação que a gente passa comparado ao que eles passavam. E Tiago está dizendo, considerem motivo de alegria, de júbilo. Isso já elimina muito do que talvez tu consuma, tu assista na internet sobre pregação. Ah, mas isso não é popular. A gente não está preocupado em ser popular. A nossa preocupação é abrir a Bíblia e te mostrar que talvez o evangelho que tu aprendeu seja um evangelho falso, não seja o evangelho verdadeiro. Porque no evangelho verdadeiro, quando a gente abre a Bíblia e lê, a gente vai ver, perseguição é um fato. Jesus fala sobre perseguição, Paulo passou perseguição, Paulo chega a dizer em Romanos 8 que nós somos considerados como ovelhas para o matador todos os dias, e ele está citando um texto do Velho Testamento, a gente já fez esse caminho no episódio anterior, mas ele também está falando sobre a atualidade da vida dele. Ele está dizendo, cara, todo dia eu acordo e eu me sinto como uma ovelha pronta para ser morta. Por quê? Porque eu fiz coisa errada? Não, porque pelo simples fato de ser cristão, a minha cabeça está prêmio. É como Paulo e os primeiros discípulos se viam. E aí no verso 3, vale a pena a gente pontuar também, ele vai dizer o seguinte: porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E essa perseverança deve ter ação plena, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Aqui a gente tem muita coisa para pontuar, né? Tem muita coisa boa. Cara, o que é essa aprovação? De forma rápida. Como é que a gente consegue aplicar, entender e aplicar isso para nós hoje? Essas provações. Dificuldades da vida, sejam quais forem, causadas pela perseguição em função do evangelho. Isso é o que eles estavam passando. A gente tem que lembrar também a quem foi escrito. A gente já falou? Sim. Foi escrito às tribos da dispersão, da diáspora. Então, esses caras também passavam por privação financeira. Por quê? Porque eles foram expulsos da cidade deles, foram expulsos da terra deles, e eles estão fugitivos. Eles estão como viajantes, eles estão como nômades, sabe? Procurando um lugar. Então, problema financeiro em decorrência da perseguição. O escritor aos Hebreus vai falar, né? Tu tem aí? Tenho. Hebreus 10:34. Lê para nós. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então olha que loucura. Hebreus, que é outro escritor, a outro público, porém, isso eles têm em comum. Os cristãos tiveram seus bens confiscados. Porque tu é crente, o governo entrou na tua casa e confiscou tuas coisas. Sim. Não é porque tu não pagou imposto, não é porque o que tu tinha roubado, não. É porque tu é crente, tu era um pagador de imposto e por ser crente o governo entrou na tua casa e confiscou tuas coisas. Ah, estão fazendo propaganda anti-governo. Não, a gente está dando o exemplo bíblico. Sim. Foi o que aconteceu. Os romanos, pela ocasião da perseguição, os romanos entravam na casa de cristãos e confiscavam as coisas. E o cara está dizendo o motivo pelo qual eles suportaram isso com alegria. Por quê? Leia aí. De novo, o verso, acho que é o 11 daí. O 35, na verdade, né? 35. Não, o 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens,
tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. É a esperança que tu falou antes. Sim. A esperança do cristão não é aqui, não está nessa terra. Isso já elimina talvez mais uns 10%. Mais uns 10% do que tem de pregação. Já caiu os coach financeiros agora. Exatamente. Então, os caras tiveram os bens espoliados e eles não foram buscar seus direitos. Eles não foram buscar a bênção de alguém para ser restituído. Não. Eles deram risada porque tinham uma esperança futura de bens maiores, de bens melhores. Então, provação nesse contexto está diretamente ligada à perseguição. Só que não é só sobre perseguição, é sobre tudo que está também relacionado. No caso desses caras, tiveram bens confiscados, isso é uma provação. Uhum. No caso dos irmãos da dispersão, cara, eles estavam quebrados, sem dinheiro, vivendo como errante, talvez sem ter um lugar para tomar um banho, sem ter uma refeição garantida no almoço, sabe? Tudo isso a gente tem que pensar. Tiago está olhando para esses caras e dizendo, considerem essas provações motivo de alegria. Por quê? Aí é o verso 3. Porque a prova da fé produz perseverança. E isso é uma coisa importante, mano. A perseverança é a capacidade de continuar, a capacidade de, independente da luta, independente da dificuldade, independente da adversidade, eu sigo caminhando para o alvo. É o que Paulo vai falar, né? Eu prossigo em direção ao alvo. Uhum. Por quê? Porque eu tenho um prêmio, eu sei para onde eu estou indo, eu sei para o que eu fui chamado. Essa é a questão e esse é o ponto. E a gente até vai ler um negócio importante aí. Filipenses 4, vamos lá. Vai nos ajudar, eu acho. A gente está falando sobre a perseverança, né? E essa perseverança, ela precisa ter. Por isso, a perseverança está ligada à aprovação, ao texto aqui. Essa perseverança, ela precisa de uma coisa que a gente também já falou em episódios anteriores, que é contentamento. Não tem como ser perseverante na aprovação se a gente não tiver, primeiro, um espírito contente ou satisfeito, como alguma versão vai dizer. Lê para nós aí, Filipenses 4, do 10 em diante. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. É um pouco mais para seguir, né? Pode seguir. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Pode ler mais um pouquinho. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, Paulo está relatando que mesmo diante de provações, e ele enumera algumas, né? Fome, escassez, frio, barriga vazia. Cara, diante dessas coisas, frágil, ele aprendeu a estar contente, satisfeito com o que tem. Isso leva ele à perseverança. Isso é o que faz a gente perseverar. E aí é Paulo quem vai nos esclarecer essa expressão que Tiago usa. No verso 4, Tiago vai dizer assim: e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Deixa eu pegar esse lá. Romanos 5, do 1 ao 5. O que é essa ação completa da perseverança? Paulo vai desenhar para nós, talvez de uma forma melhor. Diz assim, Romanos 5, do 1 ao 5. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados, e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. É a mesma coisa que Tiago está dizendo lá. A provação produz perseverança. Paulo só troca a palavra provação por tribulação. E a perseverança produz um caráter aprovado,
Aqui a gente começa a subir a escadinha. Sim. Então, tribulação ou provação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. O caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Essa é a ação completa, a ação plena da perseverança. Uhum. Então, eu não vou perseverar por perseverar, não. Eu vou perseverar porque a minha perseverança vai produzir um caráter aprovado. O caráter aprovado vai produzir confiança, eu vou ter mais fé em Deus, eu vou viver uma vida de fé mais efetiva. E essa confiança não traz decepção, por quê? Porque a gente nessa confiança entende que Deus derramou o seu amor sobre nós. Paulo é quem vai esclarecer talvez até isso de forma melhor no capítulo 8 aqui de Romanos, a gente nem precisa ler, mas ele vai dizer o seguinte: quem nos separará do amor de Deus? Tribulação, espada, perigo, fome, nudez, perseguição, nada. Nada nem ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí ele faz uma pergunta. Como Deus não nos dará todas as coisas se Ele já nos deu o mais importante? Ele já nos deu a Cristo. Depois de ter nos dado Cristo, Ele vai nos negar qualquer que seja coisa? Não, Ele não vai nos negar. Por quê? Porque Ele nos deu o Cristo. Por isso, nada nos separa do amor de Deus. É isso que não decepciona. Uhum. A confiança aperfeiçoada nos leva a entender isso. Cara, o melhor de Deus já foi dado. Aqui a gente já está quase chegando nos 98% das mensagens do YouTube. Já. O melhor de Deus foi dado. O que é o melhor de Deus? Riqueza, dinheiro. Não, não é. O melhor de Deus é Cristo. É a salvação que Ele proporciona através de Cristo. Tu acha que depois de nos dar o melhor, Deus vai nos negar qualquer que seja as coisas? Cara, não tem porquê. Ele já nos deu o melhor. Se Ele nos diz não hoje, não é por ser mal, por ser carrasco. Talvez não seja a hora, talvez não seja o plano dele para a tua vida e tu tem que, cara, segue. Mas essa confiança não nos decepciona nunca. Isso eu acho legal, essa relação, sabe? Por isso a gente ama a Bíblia, por isso a gente está aqui gastando tempo, né? Sim. Porque Tiago fala uma coisa e quem explica? Paulo. Parece que Paulo... Não, calma aí, eu vou te ajudar, querido. E aí a gente consegue fazer essas conexões e entender melhor essas coisas. Boa. Então a gente entendeu que a gente tem que ter uma alegria, não porque a gente é sádico, mas pela esperança, está reservada para todo aquele que crê e permanecer, né? E que o objetivo dessa aprovação é nos tornar maduro na fé. Avançar, dar um degrau de fé, desenvolver a salvação, né? Como Paulo vai usar esse termo. A gente tem um texto também que vai nesse sentido, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, do 6 ao 9, e até se puder abrir que tem um termo que a tua versão usa que é bem legal. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, do 6 ao 9. Nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Daí por que a fé é tão importante? Sabe? Porque ela redunde em louvor a Jesus, que é o melhor de Deus, né? Sim. A quem, não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, a aprovação, ela tem um objetivo, não, a gente não é sádico, a gente não está perdido, não, a gente tem um alvo. E o fato é, as provações, até a gente chegar a esse alvo, elas vão ser uma realidade. Elas vão fazer parte da nossa vida em diferentes durações. Não Deus sabe a necessidade de cada um, até onde cada um suporta, até onde cada um precisa chegar, né? Mas elas vão ser em tamanhos e tempos diferentes, mas vão ser presentes na vida do cristão. E o alvo é o mesmo, é Cristo, é a salvação
da nossa alma, né? O avanço da nossa fé. O que eu acho legal, o versículo 7 da tua aí tem um termo bem legal. Assim acontecerá, para que a sinceridade da vossa fé seja atestada. Muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Essa fé seja atestada, né? Sinceridade, né? Porque é aquilo, né, cara? Se tu vai no Brasil hoje, cara, muita gente fala, não, eu creio em Deus e creio em Jesus. Aí começa, mas não creio na Bíblia. Ah, não, mas eu creio, esse negócio de Bíblia é só metade, é só umas coisas. Tem coisas que mudou por causa dos tempos. Não, mas é uma fé sincera, né? Porque Paulo em 1 Coríntios, acho que a gente já comentou isso, 1 Coríntios 15, a gente já leu, se não me engano, ele vai falar de uma fé vã. Por isso que a nossa fé precisa ser provada. Não porque Deus precisa ver, porque ele não sabe, o nosso fermômetro, o quanto a gente tem de fé, mas muito também porque a gente precisa saber. Porque às vezes a gente tem uma autovisão além. Sim. Ah, não, eu sou... eu, Pedro Jesus, andando sobre a água, entendeu? Eu sou o Jedi da cura, da transformação, da pregação. A quarta pessoa da Trindade. A quarta pessoa da Trindade, o vice-querubim da glória, entendeu? O porteiro de Jeová, não sei. O quinto homem na fornalha. E aí, cara, o cara já afrouxa as pernas na primeira aprovação financeira, no primeiro parente que olha torto pra ele. E é pra isso que Deus faz, pra nos mostrar. Ele sabe até onde vai a nossa fé. Ele sabe se a nossa fé é vã ou se ela é verdadeira. Ele sabe se a gente é crianças da fé, como o mesmo Pedro nessa carta que a gente leu um trecho agora fala. Né? É pra gente também entender, olha, baixa tua bolinha, tá? Até aqui tu tem, mas tu ainda tem um caminho a percorrer. Né? A sinceridade da nossa fé. Essas provações, essas dificuldades, tu até colocou aqui, não basta ser provado, né? Tu precisa ser aprovado. Cara, e isso é o que amadurece a gente. É a dificuldade, cara, só quem passou fome sabe o valor de um prato de arroz e feijão, né? Só quem passou sede sabe o valor de um copo d'água, sabe? Essas coisas a gente precisa entender, porque é para essas coisas que o texto está apontando. As dificuldades nos levam a um aperfeiçoamento, tanto como ser humano, mas também como vida de fé. Então, a perseverança ela vai ser testada, ela, sabe? A gente vai ter que passar por essas coisas. Por quê? Porque a gente está sendo provado. E o provado, é a frase que tu escreveu aqui, não é prova pela prova. Não, eu estou sendo provado para ser aprovado. É a fé, a sinceridade de fé atestada, né? É o que tá ali. A gente deixou um texto para trás, cara, que vale a pena a gente ler pelo contexto da carta. Ali no verso 3, falando sobre contentamento e perseguição e provação, tem um texto paralelo que vale a gente ler, que é Mateus 5. Mateus 5, verso 11 e 12. Por que é importante a gente ler e por que vale a pena a gente retomar isso? Porque a gente vai perceber um negócio. Tiago, o irmão do Senhor, ele vai fazer muito paralelo com o Sermão da Montanha. Sim. A gente não sabe se ele estava lá, se ele ouviu ao vivaço. A gente não sabe se daqui a pouco esses ensinos tinham muita força na igreja do primeiro século e isso ele ouviu, ele recebeu pelo testemunho dos irmãos e absorveu essa verdade. O próprio Lucas, né? A gente não sabe, mas é interessante. Ao longo de toda a carta a gente vai perceber vários paralelos do Sermão do Monte com a carta de Tiago. Vale a pena a gente retomar lá. Mateus 5, 11 e 12. Acho que eu mencionei eles, acho que de um pouquinho no começo, né, esse versículo. Sim. Bem-aventurados sois quando por minha causa, isso é só Jesus falando, tá, pessoal? Só ele. Vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Bom. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então,
tem galardão. Suportar perseguição, suportar tribulação, que é a palavra que Paulo usa, suportar provação, que é a palavra que Tiago está usando, cara, tem recompensa. Não é só levar por cima da cabeça, não. Existe um processo de aperfeiçoamento, existe um processo de maturação da vida de fé, mas lá no final tem recompensa. É o que a gente leu Pedro falando, cara. Tudo isso é para a gente alcançar o alvo da nossa fé. Qual é o alvo da nossa fé? Ficar rico? Não. Se for isso, cara, esquece. Vai fazer outra coisa. O alvo da minha fé é viver mais tempo. Vai, irmão, vai fazer academia, tomar iogurte, sei lá. Vai tomar suco natural, para de tomar Coca-Cola, sabe? Sim. Não é sobre essas coisas. É sobre o alvo da fé. E o alvo da fé sempre foi e sempre será a salvação das nossas almas. Boa. Até tá rolando uma treta, ontem e hoje, alguém postou, um teólogo brasileiro importante, postou sobre a realidade do inferno. É real ou não? Cara, e tá todo mundo, bastante gente discutindo, né, o assunto. Porque não é justo a pessoa viver 60 anos e ser condenada à eternidade do inferno. Cara, o ponto não é esse. O ponto é o seguinte: a salvação, o alvo da fé é a salvação da alma. Sim. O alvo da fé não é a condenação da alma. Deus não criou para ser condenado. Não, o homem, como dizia meu pastor, o homem é condenado porque quer. O homem vai para o inferno porque quer, porque não se rende, não se submete ao evangelho, não aceita o chamado de Jesus. Então, o alvo da fé é esse. Tem que ser e sempre será. E isso não é só Tiago falando, né? Isso é o que Jesus ensina, isso é o que Paulo ensina, isso é o que Pedro ensina, é o que João ensina. Cara, é sobre a salvação da alma. É sobre a eternidade com Deus, em Cristo e tudo mais. Vamos seguir? Vamos adiante. Então a gente leu até o 4, né? Sim. E, gente, até aqui nas nossas Bíblias, a gente tem, tanto na minha quanto na do Zeca, ele tem esses subtítulos, tá? Mas até a gente estava conversando sobre isso antes de começar a gravar. Esses subtítulos não existem nos escritos originais. Sim. São textos de apoio, nos ajuda na hora da pressa ali a encontrar um texto e até ter um entendimento micro do que o autor está falando, mas a gente não pode desconectar uma coisa da outra. Tá? Então a gente vai para o versículo 5, mas a gente segue na questão da aprovação, a gente segue na fé e a gente vai ver isso daqui para frente. Quer ler o 5 aí na tua, já que eu já li na minha? Sim. Se algum de vós tem falta de sabedoria, rogue a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, que é agitada e levada pelos ventos. Boa. Acho que a tua usou um outro termo que não foi sabedoria, né? Aqui no 5 diz: algum necessita de sabedoria, né? Deus dá a quem quiser. E a Bíblia Viva, ela se preocupa mais em fazer essa conexão entre o 4 e o 5 que eu comentei. Sim. Antes da gente voltar à leitura aqui. E o Zeca vai ler até para a gente entender que essas coisas, às vezes, a gente faz essa separação na nossa cabeça por conta do que a gente está vendo aqui. E não tem problema a tua Bíblia ter, as nossas tem. Mas é importante a gente não desgrudar essas coisas, porque esses textos, os versículos e os capítulos são criações para facilitar a nossa leitura. Sim. Lê aí. Verso 5. Bíblia Viva, tá? Uhum. Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, perguntem-lhe, e ele alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto para dar uma farta provisão de sabedoria a todos aqueles que lhe pedem. Ele não se ofenderá com isso. O que é o detalhe aqui? Por que a gente fez questão de grifar isso? Quando tu lê na tua Bíblia, e quando a gente lê na nossa Bíblia, e tem a divisão, verso 1, divisão do 2 ao 4 e depois a divisão do 5 ao 8, né? Uhum. Parece que Tiago está falando coisas separadas. Então no 1 ele se apresenta, no 2 ao 4 ele está falando de provação e daqui a pouco parece que dá uma guinada quase de 180 graus e agora, cara, vou falar de sabedoria.
se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. A Bíblia Viva, ela elucida que essa sabedoria que o Tiago está falando não é a sabedoria de forma geral, é uma sabedoria quase que específica. Se vocês quiserem, dentro do contexto de provação, perseguição, dificuldades, se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, perguntem-lhe. E ele lhes dirá alegremente, pois sempre está pronto para dar uma farta provisão de sabedoria. Aqui a coisa fica mais coesa, o texto fica mais conectado. Sim. Então, Tiago não mudou da água para o vinho e não, tá falando de provação, agora vamos falar de sabedoria. Glória a Deus, aleluia, abre provérbio. Não é esquizofrenia, não é bipolaridade, não. Essa sabedoria tem ainda a ver com provação. Uhum. Então, tu tá na provação, tá na tribulação, tu tá na dificuldade, tu tá sendo perseverante, mas daqui a pouco tu chega em um ponto que tu não sabe o que fazer. Qual é a receita de Tiago? Tá com falta de sabedoria, não sabe o que fazer, não sabe como continuar? Peça a Deus. Isso simplifica demais o texto para nós. Sim. Isso faz a gente compreender o texto do verso 5 de uma forma muito melhor. Por quê? Porque conecta. Porque tira aí o grifinho da King James, tira o grifinho da revista e corrigida, revista e atualizada da Almeida, e nos dá só o texto. E o texto está propondo isso. Uma sabedoria que Deus vai dar para que a gente saiba como continuar, para que a gente saiba o que fazer no momento da adversidade, no momento da tribulação. Isso é muito, muito bom. E cara, tu comentou aí, quando a gente fala de sabedoria e Bíblia, tem um cara que não dá para grudar desse sistema, né? Tem. O nosso glorioso Salomão, o homem de 1000 esposas. Que isso? Que as enlouqueceram ele no final. É sempre válido lembrar isso. Que isso, irmão? Eu não estou aprovando, estou dizendo que ele tinha. Salomão, ele tem uma história diretamente ligada com sabedoria. Ele é um dos escritores de vários provérbios, né? Ou ele compôs vários provérbios. Até antes da gente ler a história de Salomão, vamos ler um texto que corrobora. Por isso antes a gente falou, né? A escrita da carta de Tiago, da mesma forma que ela tem muita similaridade com o Sermão do Monte, com os ensinos de Jesus, também tem muita similaridade com os textos sapienciais do Velho Testamento. E quando se fala de sabedoria, não tem como a gente fugir de Salomão, não tem como a gente fugir do livro de Provérbios. Olha o que diz. O texto lá então diz que se a gente precisa de sabedoria, pede para Deus. Olha o que Provérbios capítulo 2 vai dizer. Do verso 6 em diante. Diz assim: porquanto é o Senhor quem concede sabedoria. Da sua boca procedem a inteligência e o discernimento. Ele reserva plena sabedoria para os justos. Como um escudo protege quem procura viver com integridade. Pois guarda os passos do justo e protege o caminho dos seus santos. Desse modo, compreenderás bem o que significa ser justo, ter juízo, agir com retidão, e aprenderás os caminhos do bem. Pois a sabedoria habitará em teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom senso te guardará, e a plena inteligência te protegerá. Verso 12. A sabedoria te livrará das veredas dos maus, das pessoas de palavras ardilosas, dos que abandonam o caminho da verdade e trilham os atalhos da mentira, que se alegram em praticar o mal e que comemoram a crueldade dos perversos, daqueles que seguem por atalhos tortuosos e se extraviam em suas próprias trilhas. Como que eu vou fugir de tudo isso? Sabedoria. De onde procede a sabedoria? Tiago dá dica e é a mesma coisa que o escritor de Provérbios está falando. A sabedoria, quem concede é o Senhor. É Deus. É Deus quem dá sabedoria. Uhum. Seja, termo que a gente usou antes, né? Seja o pacote geral da sabedoria. Então eu quero ser sábio, eu vou pedir a Deus e Deus vai me dar sabedoria. Seja no contexto da provação e perseguição. Cara, tá difícil, não sei para onde ir, não sei o que fazer. Pede sabedoria para Deus. Sim. Pede entendimento para Deus. Deus, me dá uma direção.
me dá o caminho a seguir. Esse, cara, Provérbios é demais, né? É muito bom. É muito bom. Vamos dar uma olhadinha em 1 Reis. Ainda falando sobre Salomão, sobre sabedoria. Bom, Que é interessante a gente ver o começo da história. 1 Reis no capítulo 3. do 6 ao 15. 6 ao 15. Né? 1 Reis está fugindo da minha Bíblia. Velho Testamento. Aí, ó. Aí. Boa. 3, do 6 ao 15. É no que? Tu olha Samuel. Ai. Samuel falou bastante. 3, 6 ao 15. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe essa grande benevolência e lhe deste um filho que assentasse ao seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discerne entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste essa coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Curioso, né? Deus falou, olha, tu não pediu morte dos teus inimigos, tu não pediu riqueza, tu pediu sabedoria e entendimento. Então eu vou te dar riqueza, eu vou te dar coisa. Mas a longevidade, ela é condicional. Se andares nos teus caminhos, como a gente passou um episódio todo lendo, né? Aí despertou Salomão, né? Ele estava dormindo. E esse que era sonho, perdão. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. O que é interessante a gente observar? Tiago, ele está olhando certamente para isso. Quando o Tiago vai falar de sabedoria, então ele tem em mente a história de Salomão, que pede sabedoria. Cara, e a mesma encruzilhada. Ele tem os textos de Provérbios e ele percebe a mesma encruzilhada. Que encruzilhada é essa? Salomão está no momento de provação. Ainda que ele foi alçado a rei, ele vai governar, cara, ele é um cara jovem. E ele recebe uma responsabilidade grande e ele está pegando o cetro, não é de um rei qualquer, Zé Ruela. Não, ele vai suceder Davi, cara. É o mais importante dos reis. Até aquele momento, era o segundo, mas na história, Davi é chorado até hoje em Israel. Sim. Para ver a importância que esse cara tem. As pessoas choram sobre o túmulo de Davi até hoje. Então, tinha tido uma guerra civil, sim, quando Absalão tenta por tomar conta o poder. do irmão, cara, um monte de coisa. Salomão, ele tem um sonho. Deus se apresenta a ele e diz, pede o que tu quiser. E ele diz, Senhor, o povo é grande, eu sou jovem. O que eu preciso para conduzir esse povo é sabedoria. Então, Tiago certamente tem isso em mente. Por isso Sim. Ele diz, peça sabedoria a Deus, Deus dá livremente. Provérbios, a gente vai ter não só a menção que a gente leu ali de Provérbios 2, não, vai ter várias outras citações colocando Deus como a origem, como a fonte da sabedoria. Dali gurizada, Jader do Biblicamente Podcast. Muito obrigado por assistir o episódio até aqui. A gente espera que ele tenha acrescentado a tua vida de fé. Eu tô aqui só para avisar que vai ter uma próxima parte desse episódio, então fica ligado nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram, Spotify, já segue a gente lá, ativa o sininho e tudo aquilo que
envolve a rede social. E fica de olho que nos próximos dias a gente vai postar a próxima parte. Aquele abraço.